Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio o candidato a vereador em Chapecó pelo Podemos, o Paulo Balancelli, para se apresentar à nossa audiência e também divulgar as suas propostas de campanha. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Sempre lembrando que os candidatos e candidatas que concedem entrevista ao Diário do Iguaçu têm um tempo máximo de até 20 minutos para expor as suas ideias, sendo que o tempo começa a contar a partir do momento que eu termino de fazer a primeira pergunta. Balancelli, em primeiro lugar, obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Eu que agradeço, meu querido, agradeço ao Diário do Iguaçu, em nome do Leno, e agradecer toda a equipe do Diário do Iguaçu. O Diário do Iguaçu, como eu te falava em off, está fazendo um papel muito importante para essa eleição, que é franquear esse espaço para que todos os candidatos tenham a oportunidade de vir aqui se apresentar, né? Alguns não têm muita intimidade com a questão da rede social e das mídias sociais, né? Então, através do Diário do Iguaçu, eles vão conseguir chegar aos eleitores, né? Uma forma também dos eleitores escolher aí o seu candidato. O Diário do Iguaçu vai sempre fazendo vanguarda, né? Eu, como muitos que devem estar nos assistindo aí, sou um consumidor do Diário do Iguaçu aí que há muitos anos traz informação para a nossa cidade. Mais uma vez, então, muito obrigado. Candidato, para começarmos este bate-papo, gostaria que o senhor contasse um pouquinho mais para a nossa audiência sobre a sua trajetória na vida pública, profissional e também na política. Eu sou Paulo Balancelli, né? Eu sou chapecoense de concepção, de criação e de coração, né? Eu nasci no final de 1981 e nasci numa visita que minha mãe fazia a meus avós em Getúlio Vargas. Então meu registro acabou saindo em Getúlio Vargas, mas a minha família já morava em Chapecó, né, desde 77. Então eu sou chapecoense aí, me criei nas ruas aí, cresci junto com a cidade, né? A cidade teve um crescimento exponencial aí nos últimos anos, né? Muito dele capitaneados pelo nosso atual prefeito, né, João Rodrigues, que sem sombra de dúvidas foi o melhor prefeito da nossa história, está sendo. E hoje, né, é considerado aí o melhor prefeito do Brasil. Então, é minha quinta eleição, né? Sempre me coloco como candidato, sempre na mesma trilha, né? E tenho aí a vontade de, assim como o João foi considerado o melhor prefeito do Brasil, ter a oportunidade, através do voto das pessoas, de ser aí, quem sabe, o melhor vereador do Brasil. Tenho conhecimento, tenho preparo e já demonstrei, né, à frente dos cargos que eu tive aí, em especial do PROCON, a coragem de enfrentar grandes batalhas, né? Nós vamos lembrar um pouquinho depois do meu trabalho, né? Mas eu me formei em Direito em 2007, né? Na eleição subsequente já eu fui candidato a vereador, né? Quase que toda a minha carreira profissional foi voltada à questão do direito, né? Só o meu primeiro emprego, eu fui frentista de posto lá no Posto Demarco, né? O saudoso Edir Demarco, aí era amigo do meu pai e abriu uma vaga para mim lá, começar a trabalhar, foi por lá e foi uma escola para a vida lá também, né? E depois todas as funções que eu exerci foram em função do direito. Então, eu me defino como um advogado, né, que gosta de defender direitos. E quando eu exerço uma função pública, né, eu gosto de ser o advogado que defende os direitos coletivos, né? Eu entendo que a população, no momento em que eu estou no cargo, são os meus clientes. E quando eu estou advogando ou trabalhando, enfim, para os meus clientes, é faca no dente e eu quero resolver, quero que o meu cliente ganhe, né? Então, quando eu assumo cargos públicos, é isso que eu faço também. Então, de lá para cá, eu além da paralelo sempre à advocacia, né? Eu exerci alguns cargos, algumas funções públicas, né? Eu fui chefe de gabinete da extinta Secretaria Regional no governo Luiz Henrique, aqui de Chapecó. Depois eu fui ouvidor do município, né? No governo do José Cláudio Caramori. Eu montei a ouvidoria do município, eu fui o primeiro ouvidor do município, né? O município de Chapecó já estava lá com seus 200 mil habitantes e ainda não tinha uma ouvidoria pública municipal, não tinha um canal para que as pessoas chegassem ao governo municipal para fazer aí seus pedidos de melhoria e de auxílio. Então, o Zé Caramori, na época, me deu esse desafio e eu montei a ouvidoria do município, coloquei rodar, né? E saí daí da ouvidoria para ser pré-candidato a deputado estadual na eleição de 2014. Na eleição de 2014. Aí, estava no MDB na época, então, por
era um partido grande, né? Nas costuras, aí, nas configurações, acabei ficando fora daquela eleição. E na volta, aí a Casan, né, a Companhia de Águas de Santa Catarina, precisava de um diretor aqui na região que tivesse conhecimento técnico, né, na área jurídica para fazer os contratos com os municípios. Então fiquei 2 anos lá na Casan cumprindo essa função, basicamente de fazer contratos. Brigava muito lá por causa da questão da prestação de serviço. E aí fui para a eleição de 2016 pelo PSD, na época, pelo partido do prefeito João. E fiz uma votação boa, fiz 1.152 votos naquela. Minhas votações sempre foram graduais. Na minha primeira eleição lá, moleque, ainda fui o candidato mais jovem na eleição de 2008. Fiz quase 350 votos. Daí na segunda, 2012, eu fiz 550 e poucos votos. Aí na terceira, em 2016, que foi essa, eu fiz 1.152 votos. E saindo dessa eleição, eu recebi o convite daí do prefeito, na época era deputado federal, mas era presidente do nosso partido aqui, o João Rodrigues, e do prefeito, à época, o Legon, para ser o coordenador do PROCON. Né? Meio cansado já da eleição e da vida pública também, querendo me dedicar exclusivamente à minha vida privada, aceitei o convite. E fui para o PROCON. Né? E aí foi o que todo mundo viu. Né? Tinha o conhecimento técnico para fazer as coisas, tinha coragem para enfrentar. Né? E ali a gente enfrentou grandes batalhas, enfrentamos o sistema financeiro, enfrentamos aí uma das maiores empresas do sistema financeiro do mundo, vindo a fechar ela aí na avenida, por 2 dias aí até que regularizasse a situação por causa da questão das filas de banco. Enfrentamos também a questão do combustível, né? À época a Petrobras mudou a política econômica, então o preço diminuía e subia como os commodities, né? Diário, através da situação da bolsa. E quando o preço diminuía, não diminuía nos postos. Quando subia, no outro dia, subia nos postos. Então a gente fez um trabalho aí durante um mês aí de monitoramento de quanto decresceu, né? Chegamos a um percentual e montamos uma recomendação e fomos aos postos fazer com que os postos baixassem o combustível aqui em Chapecó. E no Legislativo, o candidato chegou durante essa trajetória aí de eleições disputadas, chegou a assumir em algum momento cheguei. a legislatura? Eu ocupei a cadeira. Aí saído do PROCON, eu fui para a eleição passada, né, a última eleição, e fiz quase 1.300 votos, fiquei entre os mais votados, mas acabei não assumindo por causa da legenda, e fiquei o primeiro suplente. E assumi aí por um período aí de quase 60 dias, e nesse período eu consegui fazer uma lei, né, alterando a lei municipal que já existia com relação às filas de banco, que acabou com as filas de banco. Quando não é problema, as pessoas não falam, né? Graças a Deus. Mas até então, né? Até meados aí do final de 2020, os bancos estavam fazendo fila dentro da garagem, fazendo fila na rua, a gente via subir a avenida, fila de banco. Essas filas acabaram. Por quê? Porque eu fiz a lei incluindo todas as filas de banco dentro daquela lei de tempo, que foi a lei que me embasou para fechar o banco aquela vez. Né? Então, eu fiz essa lei, né, em toque de caixa, e a gente conseguiu aí, dentro de 40 dias aprovar ela, incluindo todas as, né, uma vírgula, incluindo todas as filas de banco, inclusive as filas formadas pelo banco fora do banco. Então conseguimos aí fazer essa façanha aí, e tudo isso graças ao conhecimento. Né? Tudo que eu fiz de bom na vida pública hoje, até hoje, eu coloco aí que foi graças ao conhecimento. Né? O conhecimento, a coragem que tem que ter, né? E também a força que as pessoas dão, né? Porque se somar todos os votos que eu já fiz aí, né? Já são quase 3.000 votos. Então, isso me dá coragem aí e dá o respaldo das pessoas para que a gente vá lá e faça, e meta o pé na porta e faça a coisa acontecer. E candidato, agora eleições 2024, seu nome novamente à disposição, né? Desta vez pelo partido Podemos. Quais foram os motivos, então, que te levaram a concorrer novamente e por que a escolha do Podemos para disputar? Agora é Balancelli 20 mil, né? Os motivos para concorrer à eleição são os mesmos que sempre foram. Né? Nessa eleição em especial, eu pensei muito para disputar porque a minha vida profissional enquanto advogado, empresário, estava muito bem, muito boa. Estava numa ascensão excelente. Estou numa ascensão excelente e pretendo continuar. Mas eu tenho um sentimento dentro de mim que eu tenho que ajudar a minha comunidade. Eu acho que pelo fato de ter crescido nas ruas de Chapecó, quando eu cresci, o único bairro que existia na cidade quando eu nasci era o meu, era o São Cristóvão e o centro. Né?
Então eu vi todo o crescimento da cidade, eu acompanhei, eu brinquei em muitos lugares que hoje está tomado por casa e prédio. Então eu tenho esse sentimento de cidadão chapecoense de que eu tenho que contribuir, que eu tenho que ajudar com a minha cidade, né? Então isso é o que me move e me faz ser candidato. E a vontade de ver lá pessoas que tenham condições de debater, de fazer, porque hoje a gente tem o melhor prefeito do Brasil, a gente tem uma das melhores cidades do país. Se a gente tiver um legislativo que ajude o prefeito, que consiga pensar leis, porque tem legislação que é coisa do legislativo fazer, né? Os poderes, eles são colocados dentro da nossa Constituição na ordem. É o legislativo, executivo e judiciário. E é colocado nessa ordem porque essa é a ordem de importância. O poder legislativo é o poder mais importante que a gente tem, né? Só que as pessoas não pensam na hora de votar no vereador, no deputado. Muitos esquecem. Passou 5, 6 meses da eleição, esquecem quem votaram. O presidente está pedindo aqui, vamos votar nesse aqui. O prefeito está pedindo isso aqui, vamos votar nesse aqui. Para ajudar. Não tem que ajudar o prefeito, nem o governador, nem o presidente. Tem que ajudar as pessoas. Tem que levar a vontade das pessoas para o legislativo e fazer leis que mudem a vida das pessoas. Por isso que eles estão nessa ordem, né? Então as pessoas têm que entender que no momento da eleição é o momento em que a pessoa é mais poderosa, porque ali o seu poder é o poder de um voto. Então o seu voto, o voto do prefeito, do presidente, do artista, do cara mais importante do mundo, tem o mesmo peso. É o momento em que você se torna tão poderoso quanto a pessoa mais poderosa do mundo, porque vocês têm o mesmo número, é um voto. Então você tem que pensar bem quem você vai colocar no seu lugar. Hoje as pessoas votam por quê, querido? Porque é o amigo ali que é candidato, o vizinho, conhecido aqui, gente boa é candidato. Ah, o coitadinho lá é candidato, vai se eleger, vai ganhar 10 por mês lá, vai ficar, meu Deus, vai acertar a vida dele. Ou vai me arrumar um carguinho depois na prefeitura. Então as pessoas votam por motivos errados. Vocês têm que entender que o voto, ele tem o peso do mesmo que qualquer homem poderoso no mundo. Então é o momento em que você vai escolher a pessoa que vai te representar. Então, quando você vai olhar para o candidato lá, para o coitadinho e tal, você tem que pensar, mas o coitadinho, será que ele consegue fazer uma lei se eu precisar aqui para melhorar o meu comércio, para melhorar o meu acesso à saúde, para melhorar o meu acesso à educação, para minhas crianças ter mais vaga nas creches, para a vaga da creche ser perto da minha casa, né? Será que o coitadinho, o amigo, o vizinho, o parente, o cara que vai arrumar um cargo lá para o meu amigo, para o cabo eleitoral, vai conseguir fazer isso? É isso que a pessoa tem que pensar. Balancelli, falando nesse assunto, já que o senhor tocou a questão das diferentes pautas, né? Saúde, a infraestrutura, a educação. Neste período, atual período eleitoral, de campanha, no corpo a corpo, na conversa com as pessoas, quais são as suas principais propostas e ideias que estão sendo apresentadas, então, para a população chapecoense? O que eu ouço das pessoas, que as pessoas mais esperam de mim, e que é o que eu posso oferecer, né, é que eu vá lá para fazer a defesa de direitos, né? Eu demonstrei isso muito bem na época do Procon, né? Nos últimos 4 anos eu estive participando semanalmente aí de um programa de rádio que tem bastante capilaridade, é bastante ouvido na cidade, bem popular, e lá também eu tirava dúvidas da população na relação com o poder público, com direitos, enfim. Então o que as pessoas mais esperam de mim é que eu vá lá para defender direitos. E é isso que eu me proponho e é isso que eu posso fazer. Aí, falando em direitos, aí engloba tudo, né? Porque o que tu nunca vai ouvir de mim, nunca ouviu, te desafio a procurar em todas as minhas campanhas, aí se tu me ouviu falar alguma coisa assim, eu vou conseguir um posto de saúde aqui pro bairro tal. Eu vou conseguir uma creche aqui para um bairro tal. Gente, vereador não faz isso. Deputado não faz isso. Quem faz isso é o prefeito, é o governador, é o presidente. Obviamente que se tu tiver uma boa relação com eles, tu vai lá e faz o pedido, talvez ele atenda teu pedido, mas não é isso que o legislativo tem que fazer. O legislativo tem que fazer uma lei para que diga que no bairro, com tanta população, com tantas crianças, com tanta é necessário que se faça um aparelho público lá, um posto de saúde, uma creche, uma escola. E daí mandar para o legislativo, convencer os seus pares ali a aprovar, né? E mandar para o executivo ter força, inclusive, para fazer e para buscar recursos. E hoje em Chapecó, candidato, considerando o crescimento, né, do município nos mais diferentes setores, que por um lado beneficia o comércio, né, a indústria, a produção em geral, mas porém pelo outro lado também acarreta em desafios, né, como saúde, assistência
social, a própria mobilidade. Tem alguma área que mais te preocupa ou que será o foco esse crescimento aí do mandato, caso eleito? Nos traz bons problemas, né? Nos traz bons problemas. Então, o meu foco inicial, né, seria ver a questão de legislação relacionada ao trânsito. Eu acho que o trânsito de Chapecó hoje está se tornando aí um gargalo aí que vai ser o desafio do próximo prefeito, da próxima legislatura, dos próximos vereadores. Porque está aumentando muito o número de veículos na rua, está aumentando muito o número de pessoas na rua, então tem que ser pensado algo para organizar isso, né? Mas tem que fazer mais rua, tem que fazer gente. Não, vamos ser bem sinceros, a gente sabe que o prefeito não vai conseguir fazer aparecer bilhões aí para fazer, para largar a rua, para fazer. Então tem que ser feita uma questão organizacional e isso pode ser feito através de lei. E modestamente, particularmente, eu tenho conhecimento para fazer isso, né? Então, a questão do trânsito vai ser algo que a gente vai trabalhar pesado aí para contribuir, né? Principalmente a questão de regulação e tal. E a questão do empreendedorismo, né? Que é algo que eu, na condição de empresário, também gosto desse lado, é facilitar a vida dos empreendedores, principalmente dos novos empreendedores, né? Não só jovens. Os jovens dá aquele gás, né? Dá aquele incentivo. Mas também os novos empreendedores, as pessoas que estão querendo empreender agora, né? Porque Chapecó tem muito campo, né? Chapecó, a gente costuma dizer que Santa Catarina é uma ilha no Brasil e Chapecó é o oásis dentro de Santa Catarina. Então as pessoas aqui têm vontade, querem trabalhar e elas precisam que o poder público ajude, né? Não só não atrapalhe, precisa também que ajude, precisa que tenha aí uma visão técnica, uma visão que se coloque no lugar do empreendedor, né? Para fazer legislações ali que incentivem e auxiliem aí também, né? Muito já foi feito nessa última gestão, né? Em especial a secretaria do nosso atual candidato a vice, né, do Valmor, fez muito com relação à desburocratização, né? Mas tem coisas aí que vão um pouco além de uma secretaria que pode ser feito pelo Legislativo e deve ser feito pelo Legislativo. Os vereadores têm que fazer esse trabalho, mas tem que ter conhecimento para fazer, né? Balancelli, para fecharmos este bate-papo, deixo o espaço aberto para suas considerações finais em até 5 minutos. Perfeito, vamos lá. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer o espaço aqui do Diário do Iguaçu, agradecer esse bate-papo contigo aí, né? Foi bastante interessante. E colocar para a população, mais uma vez, que eu sou aí um chapecoíno nato, né? Que cresceu nas ruas, né? Que se importa com a vida das pessoas, né? Tem uma história, como todos têm uma história de superação, né? De família humilde, aí meu pai é caminhoneiro, como muitos aqui, né? Nosso progresso aqui tinha que ser levado pelas estradas do Brasil, então meu pai é caminhoneiro, aí o seu Bota, aposentado hoje, né? Minha mãe do lar, com 3 irmãos, eu e mais 2 irmãos, nós éramos 3 irmãos, aí crescemos e eu fui buscar o meu êxito, a minha vida profissional através do conhecimento do estudo. Então, muito cedo eu decidi que eu ia seguir o direito, que eu ia ser advogado. E corri atrás e fui estudar. Na época era um pouquinho mais complicado, né? A gente enfrentava vestibulares aí de 17, 18 por vaga, né? Na CAF aí. E fui atrás e busquei. E sempre, paralelo a isso, sempre pensei em como eu podia fazer para ajudar a minha cidade, a minha comunidade, as pessoas à minha volta, né? E sempre que eu ocupei cargos públicos ou não, né? Exemplo do que eu te disse agora, essa situação da rádio, eu era voluntário na rádio, ia lá só mesmo para contribuir com conhecimento para as pessoas. Eu sempre procurei fazer o melhor para o meu meio, porque eu sempre tive o entendimento de que não adianta eu estar bem, se o meu vizinho não está bem, se o meio não está bem. Então, todo mundo tem que estar bem e a gente tem que ter esse sentimento público, tem que ter essa vontade de servir, né? Tem que ter essa missão, quem quer seguir nessa carreira. Então, o que eu sei fazer, o que eu posso ajudar, o que eu consigo contribuir é com relação à legislação, por ser advogado, eu vivo de leis, né? Então, o que eu posso fazer é isso. E para isso eu preciso do voto de vocês, né? Quem quiser acompanhar nas redes sociais, tem muito lá sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente já fez no PROCON, de forma voluntária também em algumas situações. Mas tem também lá o que a gente pretende fazer. E você me ouvindo lá, você me assistindo, olho no olho. Infelizmente hoje a gente não consegue mais chegar pessoa por pessoa, apertar a mão, conversar ali uma meia hora, não dá mais. Porque a cidade é muito grande e a gente precisa de muito voto. Mas você olhando para a câmera, você vendo lá na rede social, você assistindo aqui através do Diário do Iguaçu, você vai ver que os meus olhos transparecem em verdade e seriedade. E é isso que eu quero trazer para vocês e é isso que eu busco. São eleitores assim, pessoas inteligentes, conscientes e que queiram realmente a mudança e que queiram ser representados por alguém
que vai lá e vai fazer o que eles têm vontade de fazer. Eu tenho certeza que a maioria dos chapecoenses tem vontade de ver Chapecó cada vez maior, fazendo a diferença e demonstrando para o país aí os nossos grandes exemplos, assim como foi o nosso prefeito João Rodrigues, aí, considerado por muitos aí o melhor prefeito do Brasil, inclusive por mim que estou lhes falando. Então eu acho que Chapecó tem sim condições de ter um grande exemplo agora aí na Câmara de Vereadores, e esse exemplo é o Balanceli 20.000, que precisa nesse momento do voto de vocês. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez e tamo junto. Obrigado, então. Este foi o candidato a vereador em Chapecó pelo Podemos, o Paulo Balanceli, que falou um pouco mais sobre as suas propostas de campanha, além de outros assuntos da política local. Em breve voltaremos com mais convidados para você, e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço!